Olá, meu nome é Paula, sou graduanda no terceiro ano de enfermagem da UEL, fiz administração científica pela Fundação Araucária com o tema Revisão Integrativa HIV e AIDS em menores de 21 anos. A minha orientadora foi a professora PhD Flávia Melinguete Pieri. Então, primeiramente, o que significam os termos HIV e AIDS? O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é uma infecção crônica transmitida a pessoa de qualquer sexo ou idade e causa uma doença do sistema imunológico chamada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. A gente escolheu essa faixa etária porque o Estatuto da Criança e Adolescente considera que em casos excepcionais o Estatuto pode ser aplicável até os 21 anos de idade. Então, em relação a essa faixa etária, a transmissão do HIV e AIDS pode ser analisada dentro de dois grandes eixos: a transmissão vertical, que ocorre da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação, e a transmissão horizontal, que pode ser por relações sem preservativos, compartilhamento de seringas contaminadas e transfusões sanguíneas. Então, é necessário estudar também todo o processo de saúde e doença que envolve os portadores de HIV e AIDS e seus familiares, surgindo o conceito de determinantes sociais da saúde. A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde define como os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos, comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Já a OMS define como as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. O objetivo desse trabalho é investigar os determinantes sociais da saúde que estão atrelados com os casos de HIV e AIDS em crianças e adolescentes descritos nos estudos ecológicos, aqui do Brasil. Como método, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, apresentando a problemática norteada pela estratégia PICOS, que representa mnemônico, paciente, intervenção, comparação, outcomes e tipos de estudos. E teve uma pergunta norteadora, que foi a seguinte: qual a relação dos estudos ecológicos versus determinantes sociais da saúde em crianças e adolescentes com HIV e AIDS, descritos em estudos nacionais publicados no período de 2013 a 2019? A busca foi realizada em janeiro de 2020 nas bases de dados Cielo, Lilacs, PubMed, BD Medline, Compreende BVS, e na literatura cinzenta foi feita por meio do Google Acadêmico e do Grey Literature Report. Todos os títulos e resumos foram inicialmente selecionados e exportados para o programa EndNote e depois, ainda nessa etapa, utilizou o software Start, que é um gerenciador de artigos. Foi feita então a análise dos títulos e resumos em pares e quando não houve consenso, foi chamado um terceiro avaliador. Como principais resultados, foram resgatados 2.081 artigos, e o quantitativo final foi de apenas um estudo que apresentou critérios de inclusão. Então foi um resultado inesperado, né, surpreendente para a gente. E os critérios de inclusão, alguns deles foram estudos em português, inglês ou espanhol, com acesso na íntegra e gratuitos. Esse estudo incluído, realizado no Nordeste do Brasil, em Fortaleza, Ceará, apresentou como principais resultados: dos 90 casos de HIV e AIDS entre crianças, 57,7% eram do sexo masculino, 18,8% correspondiam a crianças com 2 anos de idade, e 86,7%, quase 90% dos casos, tiveram transmissão vertical como fonte de infecção. Então, é um número significativo que leva a gente a refletir como a gente pode prevenir essa transmissão vertical. Houve também elevada correlação espacial positiva dos indicadores socioeconômicos renda média e proporção de pobres, que significa que teve uma distribuição de renda desigual. Houve também uma correlação negativa e significativa entre a taxa de AIDS em crianças e os indicadores proporção de pobres e proporção de analfabetos. Concluindo, essa revisão pode direcionar as intervenções a serem implementadas pelos profissionais de saúde na transmissão vertical e horizontal, com base nos determinantes sociais da saúde que a gente viu que influencia no processo de saúde e doença. E futuras investigações são necessárias porque esse estudo elencou a escassez da temática, apresentando apenas um artigo incluído. Essas foram algumas das referências que eu utilizei, e eu agradeço especialmente à Fundação Araucária por possibilitar o desenvolvimento dessa pesquisa científica.